Bora começar, então? Isso aí. Então, a gente vai falar aqui sobre atendimento em Libras, né? Como a gente colocou a inovação na prática em uma cooperativa de crédito. E vou começar falando um pouquinho sobre mim. Então, eu me chamo Lorena Zeiler, trabalho com inovação há mais de 5 anos. No sistema AILOS, que é um sistema de cooperativas de crédito, eu trabalho na parte de experimentos, ou seja, com MVPs, POCs e protótipos. Vou me autodescrever, então, sou branca, tenho o cabelo até o ombro, morena, com uns detalhes mais em loiro, digamos assim. Estou usando um blazer xadrez com bege e azul. Fala, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é João Kunz, trabalho com inovação há mais de 3 anos e também faço parte do time do Laboratório de Inovação junto com a Lorena. Vou aproveitar para me autodescrever aqui. Sou um homem branco, de cabelos castanhos curtos, barba castanha curta também. Estou vestindo hoje uma camisa social preta e uma calça preta. Bora lá? Bom, quando a gente começa uma iniciativa, falando do Laboratório de Inovação, a gente pergunta, né? O que é inovação para você? E a partir disso surgem várias respostas. A gente trouxe aqui algumas palavras, nessa nuvem de palavras, e aí tem aqui empreendedorismo, criatividade, transformação, fazer diferente, melhoria e tecnologia. E mais do que tecnologia, inovação é muito sobre pessoas, né? Pessoas de diferentes contextos, de diferentes realidades, de diferentes conhecimentos, trabalhando juntas para criar algo incrível. Inovação é sobre cooperação. Não se faz nada sozinho, a gente faz um trabalho em equipe. E mais do que isso, é sobre comunicação. É sobre fazer o elo entre essas pessoas, com contextos diferentes e com histórias diferentes. E inovação também é, além de dedicar recursos financeiros, dedicar tempo, né? Afinal de contas, não se faz a inovação apenas no tempo que sobra. É necessário que a gente dedique um tempo considerável do nosso dia a dia para fazer a inovação acontecer. Além disso, é sobre coisas grandes e coisas pequenas, né, Lorena? Então, seja daquele sistema extremamente robusto, complexo, que a gente interage no dia a dia, até uma pequena melhoria no nosso dia a dia. Né? Então, inovação dificilmente ela começa extremamente grande e robusta. Ela vai crescendo com o tempo, partindo de algo pequeno para algo grande e complexo. Isso mesmo. Inovação também é errar para aprender. Né? Quem não foi criança aqui e errou muito até aprender, né? Além disso... Pode passar. Além disso, a inovação é sobre amar o problema. Né? E muitas vezes a gente tem mais de um problema. Né? É não se apaixonar pela solução, mas sim olhar para o problema. E inovação também é muito sobre jornada, né? A gente frequentemente parte de um lugar, então, como a Lorena disse, de um problema, uma necessidade, ou até mesmo um desejo, e espera chegar em um local final, né? Seja ele um resultado, algo palpável para a gente estar utilizando no nosso dia a dia. Tá? E o que a gente vê frequentemente é que as pessoas não sabem qual que é a jornada de inovação. E nesse caso, qualquer caminho serve. Né? E é por isso que a gente reforça que é extremamente importante de que exista uma jornada para a gente se basear, um norte para a gente se basear durante um processo de inovação. Isso mesmo. E aí é que entra a jornada de inovação. A jornada de inovação, ela vai da inspiração até a implementação. E ela tem 3 grandes marcos. Então, na inspiração é onde a gente começa a contextualizar o problema, entender um pouquinho mais em profundidade. A ideação, que é onde todas as descobertas elas começam a tomar forma. Então, é aí que surgem as grandes ideias e é onde as pessoas gostam, né, de participar bastante, dar suas ideias. E a implementação, que a gente vai entender se tudo aquilo que a gente já desenvolveu faz sentido ou não. A gente tem que dar um passo atrás, entender um pouquinho mais sobre as ideias, entender sobre os problemas, para dar evolução, né, para essa ferramenta. Mas sempre querendo testar com agilidade e eficiência. E ainda em relação a isso, a gente está aqui, né, falando em inovação e tudo mais, mas o que é um experimento, né? Então, basicamente, num experimento, a gente está testando a viabilidade técnica
de um produto ou de uma solução. Então, a gente está atrás de feedbacks, de aprendizados, para entender tudo aquilo que a gente está construindo. Existem algumas formas de a gente começar um experimento, né? Seja conversando, por exemplo, com a área de negócio, então, entendendo o dia a dia, entendendo as dores, e aí a gente mapeia as oportunidades, ou, por exemplo, com o ecossistema de inovação. A gente vai falar diretamente com startups, ver o que eles estão provendo, né? Como é que eles trabalham e fazer um piloto diretamente com eles. E, de novo, em busca de agilidade, de autonomia, para a gente entender para onde a gente está indo. E a nossa jornada de inovação, ela tem início no ano de 2021, quando eu e a Lorena recebemos um desafio de muito significado de um colaborador do Sistema Ailos. E para entender um pouco desse desafio, né, eu faço a pergunta para você. Você acredita que tem autonomia para resolver as suas questões financeiras? Eu aposto que muita gente responde que sim, não é mesmo? Eu aposto que muita gente responde que sim mesmo, sabia, Lorena? E agora eu trago uma outra pergunta para vocês. E se você precisasse expor toda a sua questão financeira para uma outra pessoa, para que você pudesse se fazer ser entendido, para que você pudesse efetivamente ser atendido, será que continuaria sendo tão fácil assim? Eu acho que não seria, hein, Lô? Não seria não, gente. O fato é que a gente falar abertamente sobre a questão financeira não é confortável, né? Falar quanto ganha, quanto deve, se tem alguma renegociação de dívida, enfim, questões financeiras, a gente acaba conversando só com as pessoas que a gente confia, não é mesmo? Então, se expor para alguém que seja fora da instituição financeira, né, onde você tem que... é uma situação que ela é constrangedora, você não está falando diretamente com a pessoa que vai te atender. E hoje eu te pergunto, quando você vai diretamente, quando você tem um problema, como é que você faz? Liga para o saque, manda um WhatsApp, vai presencialmente? O fato é que existem vários canais para a gente se comunicar de uma forma ágil e eficiente, certo? E aí que surge o nosso problema, porque essa é a realidade que milhares de pessoas surdas passam diariamente no Brasil. A dificuldade de, muitas vezes, não ter canais suficientes para ter um atendimento ágil e de qualidade. O problema de, muitas vezes, não saber se vai conseguir ser atendido indo a um estabelecimento. A necessidade de ter que fazer um agendamento prévio para conseguir ser atendido. Ou seja, se eu tiver um problema, ferrou. Né? Não tenho como resolver o que eu estou procurando. E, finalmente, a questão de ter que ficar compartilhando informações privadas, né? Como, por exemplo, a situação financeira, com parentes, amigos e até mesmo conhecidos, tudo para que seja possível se fazer ser entendido. Tá? E vocês lembram daquele colaborador que nos passou esse desafio de muito significado? Então, ele é uma pessoa muito legal, o nome dele é Saulo, ele é uma pessoa muito divertida e ele tem uma forte conexão com esse desafio. Porque o Saulo é surdo e ele sente isso na pele. E não só ele, como também os milhares de brasileiros surdos do Brasil. Desculpa. Mas beleza, e a nossa pesquisa para esse experimento de desenvolvimento, então, ela tem início com base no Censo Demográfico de 2010, tá? Onde a gente pode observar que 25% da população apresenta algum tipo de deficiência. Isso equivale a 46 milhões de brasileiros. Desses 46 milhões, 9,7 milhões são pessoas surdas, onde 78% apresentam casos leves de surdez, 19% apresentam grande dificuldade em escutar e 3% não conseguem escutar de forma alguma. Tá? É interessante citar que, com exceção dos casos mais leves, para todos os demais, Libras é a língua oficial. E é por meio da acessibilidade que a gente provê autonomia para essas pessoas. Né? A acessibilidade nada mais é do que, em qualquer circunstância, fazer com que todas as pessoas possam acessar um produto ou uma solução, por exemplo. Né? E hoje a gente tem a lei de inclusão que ela assegura essa condição, né? E ela é uma lei que ela é passível de fiscalização. Pode passar. Então, uma coisa já estava bem estabelecida para a gente, que a nossa missão nesse experimento seria criar uma solução que poderia mudar para sempre a forma como as pessoas surdas se relacionam com suas instituições financeiras.
Isso mesmo. Então, a gente tinha o objetivo de testar um canal, né? Olhando para a inclusão. Então, com a expectativa de a gente gerar valor para as pessoas que precisassem desse canal. E foi aí que surgiu o atendimento em Libras, um novo canal de atendimento para os nossos cooperados surdos, que permite o atendimento por meio de videochamadas junto a um consultor proficiente em Libras. E dessa forma, gera mais autonomia e qualidade no atendimento para essas pessoas. Isso mesmo, e trazendo aí um pouquinho sobre os detalhes desse experimento, né? Ele ocorreu no período do dia 24 ao 28 de março do ano passado. A gente fez janelas de 2 horas de atendimento para esse teste. A ferramenta, então, nós conversamos com um fornecedor, ele forneceu a plataforma e, além disso, a gente contratou um intérprete em Libras. Para aquele momento, o SAC nos apoiou, então, o atendente, tivemos 2 atendentes do SAC para fazer esses atendimentos. E quando a gente fala do experimento, lembra lá no comecinho, eu falei que a gente está testando em pequena escala. Então, a gente fez um processo de sensibilização com essas pessoas, convidando, explicando que era um teste, porque justamente a gente precisava do feedback para entender se a gente estava no caminho certo. E falando aí um pouquinho, né, de como a jornada funcionou, como é que era o passo a passo para o nosso cooperado, né? A gente mandava um link para ele, então, no WhatsApp. Então, através desse link, ele entrava na plataforma. Num segundo passo, ele via lá um vídeo instrutivo em Libras, então, onde tinha ali, né, um vídeo dizendo que ele logo ia ser atendido. No passo 3, a gente tem efetivamente o atendimento, então, estava lá o atendente do SAC, o intérprete e a pessoa que estava querendo aquele atendimento. E como a gente está falando aqui, né, de um experimento, a gente tinha a etapa 4, onde está falando sobre uma pesquisa de satisfação, então é a pesquisa de satisfação naquele atendimento, né? Se foi efetivo para ele o atendimento. E falando de um experimento, a gente precisava do feedback. Então, a gente fez esse passo 5, trazendo um formulário, né, para que as pessoas falassem sobre seus sentimentos, se realmente estava gerando autonomia ou não. Nessa imagem aqui, eu trago como era o atendimento num smartphone. Então, na maior parte ali a gente vê, né, a figura maior é a intérprete, acima eu tenho o cooperado e o atendente do SAC. Bora lá falar dos resultados, João? Opa, para já. Então, gente, durante o período de execução do experimento, ou seja, durante o período da POC, executamos mais de 28 atendimentos e tivemos 12 respostas na nossa pesquisa de avaliação do experimento, que geraram alguns números muito legais, tá? Sendo eles que 75% dos respondentes consideraram o atendimento que tiveram como ótimo, 100% deles afirmaram que voltariam a utilizar a plataforma e também 100% deles comentaram com a gente de que a plataforma foi muito fácil de ser utilizada. E como a Lorena citou, que no experimento a gente visa gerar aprendizado para poder mapear possíveis melhorias para o produto que a gente está desenvolvendo, surgiram 3 principais feedbacks de usabilidade dos nossos usuários. Sendo o primeiro deles, a forma que estava disposta as telas, tá? Então, tanto na parte web quanto na parte mobile. O segundo ponto, quanto à dificuldade dos usuários de entenderem de que eles estavam aguardando em uma fila de atendimento, mesmo com um vídeo instrutivo em Libras. Tá? E para finalizar, especificamente na versão mobile, sempre que eles digitavam alguma informação no chat, essa informação tapava o intérprete de Libras, dificultando a visualização dos sinais. Isso mesmo. E aí, como eu disse para vocês, né, a gente teve 28 atendimentos e só 12 pessoas responderam ao Forms, né, ao formulário. Então, o que a gente fez? A gente foi investigar um pouquinho mais, pediu depoimento para essas pessoas, então a gente trouxe aí, né, tá mostrando na tela para vocês alguns dos depoimentos, tivemos outros depoimentos que fizeram com que a gente entendesse, além dos resultados que o João já apresentou, que de fato esse atendimento ele estava trazendo autonomia para as pessoas, e as pessoas estavam querendo fazer novamente um atendimento por meio desse tipo de canal. E aí, falando um pouquinho, né, de como estamos, né, o lançamento, então, do canal oficial foi em janeiro desse ano, então, dia 21 de janeiro. Hoje, quem está responsável é o Jonathan Esser, lá no SAC, né, junto com o time de SAC. E quando a gente fala em experimento, a gente tem aprendizados.
A gente entendeu que nós validamos, né, a experiência do cooperado para esse atendimento, mas enquanto plataforma, a gente sentiu falta de algumas coisas em termos de gestão, né, para dentro da empresa. Então, optamos por mudar a plataforma, o fornecedor, então, para colocar o atendimento online. E desde a implementação da plataforma, já foram realizados mais de 150 atendimentos, tá? Que gerou para a gente um índice de satisfação nas pesquisas de avaliação do cooperado de 4,9, tá? Indo até no máximo 5. Então, um índice de satisfação muito bom para os cooperados que são atendidos por meio do canal. Gostaram da solução, pessoal? E eu vou trazer agora aqui no palco o Saulo, que foi o idealizador do projeto. Saulo, por favor. Para perguntar para ele, né? Qual a importância que teve o atendimento em Libras, o projeto, né? E para a comunidade surda como um todo? Tá, agora o intérprete vai me ajudar aqui para falar para vocês em português, tá certo? Então, meu sinal para a comunidade surda é esse, o meu nome é Saulo, certo? Eu trabalho na empresa, na Ailus, junto com eles, com a Lorena e com o Paulo, e a gente está sempre junto na ideia de fazer projetos, e até que tudo isso seja executado. É muito importante as iniciativas que a empresa tem, que nós temos lá, é muito legal. E existe uma preocupação muito grande em incluir os cooperados. Nós estamos muito preocupados com a essência humana, é a parte mais importante para todos os cooperados, inclusive para as pessoas com deficiência, inclusive os surdos também, eles precisam desse atendimento. E por isso esse projeto foi muito importante para nós, para o projeto de ter um atendimento em Libras, que começou em janeiro, e foi um projeto idealizado já há bastante tempo, e nós estamos muito felizes que isso conseguiu, que chegamos ao ponto que nós estamos hoje. Na Ailus, já tem muitos surdos sempre me perguntam sobre como ser atendido, como funciona o atendimento. E assim eu posso ajudar muitos surdos a ter o seu próprio atendimento. Às vezes, antigamente, eles sempre me perguntavam, se eu tenho uma dívida, se eu tenho um problema, se eu tenho alguma coisa com o banco, como que eu resolvo? Eles sempre me perguntavam muito sobre isso. Sempre estavam me fazendo perguntas, e eu que tinha que acabar ajudando a essas pessoas, né, a explicar para eles como isso tudo funcionava. E com todo esse projeto que foi estudado, não é fácil, né? Assim, teve muitas mãos, a Lorena também, todo mundo me ajudou muito, assim, tudo se ajudou para fazer esse projeto. Foi bastante trabalhoso, mas muito importante, né? Por exemplo, eu já tive muita dificuldade em atendimentos em outras instituições bancárias, porque não tinha nenhum atendimento em Libras. Quando eu chegava em alguma instituição e dizia que eu era surdo, simplesmente não tinha, acabava ali o atendimento. Às vezes escrevia alguma coisa, e muitas vezes eu levava sustos. Por exemplo, chegava uma cobrança e eu não fazia ideia de onde veio aquela cobrança. E no final eu tinha que pagar alguma coisa para o banco e eu descobri que foi naquele atendimento e que eu não tinha entendido o que eu estava pagando, na verdade, que eu tinha que pagar alguma coisa ou fazer alguma coisa. E por isso esse projeto é muito importante, dar autonomia aos surdos. Agradeço também ao TDC pela oportunidade de deixar-nos mostrar esse projeto, que tenho certeza que vai continuar ajudando muitos surdos. Obrigada. Muito obrigado. Para finalizar agora, pessoal, gostaríamos de compartilhar com vocês um pouquinho das ferramentas que a gente utiliza para fazer a inovação acontecer. Tá? É uma caixa de ferramentas, é um toolkit de ferramentas que a gente tem certeza que pode ser útil no dia a dia de vocês para realmente tirar as ideias do papel, para fazer a inovação acontecer na prática. Lorena, explica um pouquinho para a gente o que é o toolkit. Isso mesmo. A gente, no Laboratório de Inovação, a gente quer empoderar as pessoas, munir elas de conhecimento, né? Então, a gente criou
esse toolkit de inovação, justamente para ajudar as pessoas a tirar a inovação da prática. É uma plataforma que ela contém ali 24 métodos de cocriação para ajudar você a ter mais reuniões produtivas, enfim, né? Tirar tudo do papel. E a gente tem aqui o QR Code, então você pode acessar o QR Code ou então o link que está aí na tela para começar a usar e testar por aí. Isso mesmo, gente. E aproveita, tá? É totalmente gratuito, então escaneie o link que está aparecendo aí para vocês, deixa para dar uma olhadinha depois, ou dá uma olhada agora rapidinho, a gente garante que vocês não vão se arrepender, tá? E não se preocupem, não tem landing page para captar os dados de vocês, então copiou o link, acessou, já pode utilizar o toolkit livremente, tá bom? E é isso, pessoal. Poxa, muito, muito, muito obrigado mesmo, tá? A gente está muito feliz de estar aqui hoje. A gente espera muito que vocês tenham gostado de conhecer esse case, que eu e a Lorena, a gente teve muita felicidade de estar participando. Isso mesmo, muito obrigada. Me sinto muito feliz em poder estar aqui compartilhando um case que para a gente, enquanto cooperativa, tem muito significado. Obrigada. Isso mesmo. E, gente, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Quem quiser nos conhecer um pouquinho melhor, tá? Fica super à vontade. Se quiserem nos perguntar um pouco mais sobre o case também, a gente fica super disponível. Obrigado demais, viu?